Galerinha, como é que vocês estão? Como é que tá esse tempinho em casa de vocês? Estão aproveitando bastante? Vocês estão tirando um tempo para falar com Jesus? Hoje iremos aprender mais sobre o Jesus. Iremos cantar louvores e engrandecer o seu nome. Então, nos acompanhe em mais um cultinho. Olá, crianças! Mais um culto infantil está começando. Chame toda a sua família para participar junto com você. Vamos orar? Ó Pai, eu te peço, Senhor, para que Tu estejas abençoando cada lar, cada família, cada criança que esteja nos assistindo agora. Te peço, Senhor, para que essas crianças não se desviem do Teu caminho. Te peço para que elas continuem crescendo, não só fisicamente, mas também espiritualmente em Tua presença, Pai. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S,
brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, Boa tarde, crianças. A graça e a paz. A tia vai ler o versículo que fica lá em Isaías 43:10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem eu escolhi. Amém. Olá, boa tarde, crianças. Que saudade de vocês. Quanto tempo não nos vemos, não é verdade? E a tia não podia deixar de passar aqui no nosso cultinho para estarmos juntos mais uma vez. Que saudade de vocês, saudade de dar aquele abraço apertado, da gente estar na igreja, mas nem por isso a gente deixa de aprender mais do nosso Deus, de aprender mais do Senhor. Estamos muito felizes por você estar aí do outro lado, participando do nosso culto infantil, do Agape Kids. E hoje a tia vem trazer para vocês uma lição bíblica. Essa lição bíblica, ela se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Se encontra lá no Antigo Testamento. E a tia vem falar para vocês sobre uma menina que testemunhou. E vocês sabem o que é ser testemunha? Vocês sabem o que é testemunhar? Bom, a tia aprendeu que testemunha é toda aquela pessoa que viu ou ouviu alguma coisa de alguém. Então, se eu sou testemunha, é porque eu presenciei algo, eu vi algo acontecer. E você sabia que nós somos testemunhas do Senhor? Nós somos testemunhas do nosso Deus? O versículo que nós aprendemos hoje, ele diz que vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. E hoje, na nossa lição, como a tia disse, a gente vai aprender sobre uma menina que testemunhou. Essa menina, ela tinha mais ou menos a idade de vocês aí em casa. Ela morava num país chamado Israel, há muitos e muitos anos atrás. A Bíblia, ela não fala qual era o nome dessa menina, mas essa menina morava em Israel e o seu país estava em guerra com um país enorme chamado Síria. E esta menina, ela estava na sua casa, imagino eu, lá brincando com seus amigos, assim quando a gente, antes da pandemia, a gente fazia. E eu imagino essa menina na rua, naquela casa não tinham automóveis, naquele período, aliás, não tinham automóveis, e as crianças podiam brincar livremente. Hoje a gente fica mais trancado em casa. Mas há muitos e muitos anos atrás, eu fico imaginando ela lá naquela casa, brincando com os seus amigos, com o papai e a mamãe dela. E imagina chegar de repente uma tropa de soldados com os seus carros, com os seus cavaleiros. E eu imagino que barulho não deve ter sido lá na rua dessa menina. E ela simplesmente foi arrancada da sua casa, porque o rei da Síria mandou os seus soldados para fazer em Israel
cativo. Eles levaram ouro, levaram o seu gado, separaram as famílias. Talvez até os pais dela tenham morrido. A Bíblia não conta nada, só diz que ela foi levada como escrava para esse país chamado Síria. E eu fico imaginando essa menina naquele carro bem grande, levando aquela criança para outro país. Eu fico imaginando ela aqui, olha, aquele soldado bem bravo, pegou ela e foi embora, levou ela lá para longe. E eu fico imaginando, o coraçãozinho dela deve ter ficado muito apertado, muito triste em saber que ela talvez não veria mais os pais dela. E essa menina, ela foi embora, mas ela era filha de Deus, ela era do povo de Israel. E com certeza os pais dela ensinaram a ela sobre o poder de Deus e a sua palavra. Certamente ela deve ter ido embora do seu país, lembrando do que diz a palavra de Deus lá em Josué, que diz: seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Então, quando a menina chegou lá no país chamado Síria, havia um grande homem que ele era o general do exército do rei da Síria. E esse grande general, ele era um homem muito rico e muito poderoso no seu país. E justamente essa menina, o carro parou na porta do grande general. E aquela menina, ela passou a ser a escrava daquele general. Ela passou a ser a escrava da casa. E vocês sabem qual é a diferença de empregado para escravo? Escravo, ele trabalha todo dia, o tempo todo, e não recebe salário. Empregado trabalha pelo salário e tem folga, tem férias. E a menina foi trabalhar como escrava. Ela foi trabalhar sendo a escrava da esposa de Naamã. A Bíblia diz que a esposa de Naamã, ela era muito bondosa e era uma mulher muito bonita. E aí aquela menina começou logo a gostar da sua senhora e do seu senhor. Ela trabalhava todo dia. E mesmo ela trabalhando todo dia sem receber nada, longe da casa dela, ela observou que o seu dono, né, que ela era o seu senhor, que ela era escrava dele, ele tinha uma grave doença. E a esposa dele vivia triste pelos cantos. E ela começou a observar que Naamã tinha uma doença muito séria, uma doença chamada lepra. Naamã, ele estava, logo Naamã ia morrer, porque aquela doença de Naamã não tinha cura. A lepra era uma doença que não tinha cura naquela época. Logo o seu corpo todo ia adoecer, ia apodrecer, e ele ia morrer e deixar a sua esposa, que ele amava tanto. E ela ficou triste. E ela ficou triste em saber que Naamã ia ficar doente. E ela lembrou-se, sabe do quê? Ela lembrou-se que na terra dela, o Deus de Israel poderia salvar e curar a vida de Naamã. Deus, na terra dela, em Israel, Deus usava o seu servo Eliseu, um profeta do Senhor. Deus usava aquele homem como um instrumento dele para trazer cura aos enfermos. E aquela menina ficou pensando, meu Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu Senhor? De que forma eu posso chegar para testemunhar? Vocês observaram que aquela menina, que ela foi escrava, ela foi separada dos pais, ela estava longe dos pais dela. Essa menina, ela poderia estar birrenta, ela poderia estar com muito ódio de Naamã, ela poderia estar rebelde e ela poderia fazer coisas feias porque os pais dela não estavam lá com ela. Mas ela sabia que ela era uma testemunha do Senhor. Quando nós somos testemunhas do Senhor nosso Deus, nós levamos as boas coisas. Quando nós somos testemunhas, sabemos que os olhos do Senhor estão olhando para nós em todo e qualquer lugar. Essa menina estava longe da sua família, mas mesmo assim ela não fazia o que era mal. Ela fazia o que era bom e trazia o bem às pessoas, porque ela servia ao Deus vivo e verdadeiro. E quem serve a Deus dá amor, porque Deus é amor.
Então aquela menina ficou lembrando de Israel e de que aquele profeta, se Naamã chegasse até ele oraria ao Senhor e o Senhor o curaria. Então aquela menina criou coragem para testemunhar, ser testemunha do seu Deus. E ela contou para sua senhora. Ela testemunhou dos grandes feitos que Deus tinha operado e realizado lá em Israel, através do seu profeta Eliseu. E quando ela contou para a esposa de Naamã o que estava acontecendo lá em Israel, e que o seu marido poderia ser curado daquela lepra, a esposa logo contou para o seu marido. E eu fico imaginando que quando ele chegou em casa, ela contou da grande novidade de que aquela menina tinha falado do seu Deus e do poder dele na vida do povo de Israel. Então, lembra que a tia contou que Naamã era um grande general? O rei da Síria, que era o país inimigo de Israel, preparou uma carta. E nesta carta, ele pedia que o rei de Israel curasse Naamã. E ele mandou que fosse uma tropa levar essa carta com vários presentes para o rei de Israel. E quando essa carta chegou lá no palácio, o rei de Israel ficou muito bravo. Olha a cara dele. Ele ficou desesperado, o rei de Israel. A Bíblia diz que ele perguntou aos soldados: acaso eu sou Deus para curar, para dar vida ou curar a vida de alguém? E ele ficou desesperado. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes como um sinal de que quem não sabe o que fazer. Ele pensava, o rei de Israel, que o rei da Síria tinha mandado esta carta para atacá-lo novamente e roubar o seu povo e os seus bens. Mas na verdade ele estava confiando no testemunho daquela menina que tinha falado que o Deus de Israel poderia curar Naamã. Então, essa história de que o rei estava desesperado chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. E Eliseu disse: não, pode dizer ao rei que envie. Ao invés de mandar Naamã para o palácio, pode mandar vir aqui na minha casa. E aí Naamã já estava a caminho de Israel. E a Naamã veio pensando no caminho. Ele era um homem muito rico, ele era um homem muito poderoso, ele tinha muitos bens e ele era um homem que todos cortejavam ele, se ajoelhavam diante dele, porque ele era o grande general da Síria. E a Síria era um país que não conhecia Deus. Então Naamã, ele era um homem muito orgulhoso. E ele veio no caminho com os seus cavalos, os seus soldados, os seus carros. E ele vinha imaginando: quando eu chegar lá, o profeta vai parar na rua, vai fazer oração ao Deus dele e vai me dizer coisas para que eu seja curado. E isso Naamã imaginou que ia ser um grande evento, a chegada dele lá na casa do profeta Eliseu. Mas a Bíblia diz que Eliseu nem foi na porta, porque Deus conhece o coração. E Eliseu mandou um recado. Ele mandou o seu empregado, o seu moço, para dar o recado a Naamã. E chegou lá e ele disse: olha, o profeta disse que você fosse ao rio Jordão, mergulhasse nele por 7 vezes e você seria limpo da sua lepra. Olha a cara de Naamã. Ele não gostou nada. Ele achou que era um absurdo ele, um general, ser atendido por um simples empregado. Ele queria que o profeta fizesse conforme a vontade de Naamã e não da vontade de Deus. E ele ficou muito chateado. Ele foi embora e nem olhou para trás. Pegou o seu carro e saiu embora. No caminho ele foi pensando: mas que absurdo! Ele me manda eu me banhar num rio Jordão, se na minha terra existem rios muito mais bonitos, mais limpos, mais belos, rio muito mais rico do que este aqui, e ele me manda eu simplesmente ir lá no Jordão. Que coisa absurda, nem sequer me recebeu, e ele foi embora no caminho se queixando. A Bíblia conta que os seus soldados amavam muito a Naamã, e eles pediram a Naamã: Senhor, se fosse algo difícil que o profeta tivesse dito,
o Senhor não faria? Quanto mais algo que é fácil. Por que o Senhor não faz isso? Por favor, general. E aí Naamã disse, já que eu estou aqui, eu vou fazer conforme o que o profeta me mandou. E a Bíblia fala que ele chegou lá no rio, tirou toda a sua armadura, tirou toda a sua tala, todas as ataduras que seguravam a pele dele para que a pele não caísse, porque o seu corpo era cheio de feridas, porque a lepra faz isso. E a Bíblia diz que ele entrou no rio, todo desconfiado, né? Que ele, com o orgulho dele, mas ali ele reconheceu que ele precisava de Deus, que o dinheiro dele não ia salvar ele, que a fama dele não ia salvar ele. Ele precisava estar despido diante do Senhor e pedindo ao Senhor que o curasse. Então Naamã vai até aquele rio, que não era um rio famoso, vai, mergulha 1, 2, 3 vezes. Talvez Naamã tenha até olhado para o seu corpo para ver se já estava curado. Mas o profeta mandou o recado dizendo que eram 7 vezes. E ele vai a 4ª, a 5ª vez, a 6ª vez Naamã mergulha. E finalmente a 7ª vez Naamã mergulha. E quando ele ressurge das águas, o seu corpo está limpo, como uma pele de bebê. Ele não tem mais nenhuma ferida, ele não tem mais nenhuma necessidade de estar com aquelas ataduras horríveis. E eu fico imaginando o mau cheiro que também deveria ser. Imagina a pessoa com o corpo todo cheio de ferida, de lepra, e o Senhor faz ele ficar limpo. Mas a pele dele ficou como uma pele de um bebê. E o nosso Deus, ele restaura vidas. O nosso Deus, ele transforma vidas. E olha agora o semblante de Naamã. Naamã se viu curado. E Naamã começou a agradecer ao Deus de Israel pela cura divina que tinha feito na vida de Naamã. Quando Naamã voltou para agradecer dessa vez e não achar simplesmente que seria recebido, ele voltou com o coração quebrado, ele voltou com o coração arrependido pela soberba dele, pelo orgulho que ele tinha. E ele volta confessando que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E ele traz presentes. A Bíblia diz que ele vai ao encontro de Eliseu. Olha aqui, ele agora limpo da sua lepra e com um presente na mão. E desta vez o profeta sabia que ele estava voltando para agradecer e não apenas para pedir. E o profeta, quando olha ele com aquele presente nas mãos, ele diz: eu não vou receber o seu dinheiro, eu não vou receber o seu presente, porque quem te curou foi Deus. Eu não preciso do seu dinheiro. O seu dinheiro você volta de volta para sua terra, porque quem curou foi Deus. E Ele te deu de graça, e pela graça dEle, pela misericórdia dEle. E Naamã voltou para sua terra, e ele disse que agora, verdadeiramente, sabia que o Deus de Israel era o Deus da sua vida. Ele sabia agora que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. A Síria, o país que ele vivia, ele nunca tinha ouvido falar do poder de Deus, mas agora ele também virou uma testemunha do Senhor. Vocês imaginam se aquela menina, ela não tivesse falado de Deus? Vocês imaginam como seria a vida de Naamã? Talvez ele teria morrido e nunca ouvisse falar do Deus de Israel, do verdadeiro Deus, o Deus a quem nós servimos, o nosso bondoso Deus. E eu fico imaginando que Naamã voltou para sua casa, e deve ter tido muita festa, deve ter tido um dia de muita alegria. E Naamã deve ter agradecido profundamente àquela menina que testemunhou do amor de Deus. Aquela menina, se ela não tivesse testemunhado do poder de Deus, que seria para a vida de Naamã, Naamã hoje não estaria curado e em família. E eu quero dizer para você, criança, que você pode ser testemunha do Senhor, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Ele diz que você é testemunha do Senhor Jesus.
e que você possa, em nome de Jesus, ser uma bênção onde quer que você vá, porque você foi chamada para ser uma testemunha do Senhor Jesus. Um beijo, crianças, Deus abençoe vocês e até o próximo cultinho. Tchau! Galerinha, estamos aqui no término do nosso culto e peço para que vocês continuem orando em casa e louvando. E próximo domingo estaremos aqui de novo. Fiquem com Deus.